Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Senhor Presidente da República, Excelência, Padre Vítor, Senhor Prior de São Domingos, caríssimos acólitos, caríssimo coro, caríssimos irmãos e irmãs que estáis aqui nesta igreja, nesta belíssima igreja de São Domingos. Só lembrar aos nossos telespectadores que esta igreja é como nós, tem cicatrizes da vida, tem rugas bonitas da vida, de coisas boas e coisas más que lhe foram acontecendo. E em 1959 sofreu um incêndio que a destruiu quase por completo. E quem a reconstruiu decidiu manter as cicatrizes, decidiu manter as marcas que a vida lhe colocou no corpo. E por isso os nossos telespectadores não estranhem estas belíssimas vistas das cicatrizes que a vida colocou a esta igreja, que era a igreja da corte, digamos assim. Casaram aqui muitos reis e rainhas, príncipes e princesas, batizados reais, e ela, para além dessas belíssimas marcas, tem estas. Como qualquer um de nós, ao longo da vida, vai colecionando cicatrizes e marcas que a vida nos coloca. Eu quero saudar todos aqueles e aquelas que estão, algures em sua casa, algures no hospital, algures, porventura, na prisão, algures no lar, na misericórdia, enfim, em tantos e tantos lares, em tantas casas e que nos acompanham através da RTP Internacional ou de qualquer outra plataforma onde hoje é possível vermos a televisão. E queremos saudar a todos de um modo muito especial neste dia de Todos os Santos. É uma festa, é uma das festas maiores que podemos fazer, celebrarmos Todos os Santos. Não é o Santo António, não é o São João, não é o Santo A, não é o Santo B. São todos. E em todos estão aqueles lá de nossa casa, da nossa história, da nossa vida. Tantos e tantas que não foram proclamados oficialmente santos, mas que o foram e que são verdadeiramente santos. E nós não podemos deixar de sublinhar do Minho ao Algarve, do interior ao litoral, nas ilhas e na diáspora portuguesa, não podemos deixar de lembrar os santos que hoje, efetivamente, nos testemunham essa dádiva da vida aos outros. E estamos a falar desta pandemia que vivemos. E estamos a falar de tantos e de tantas que se dão diariamente, na totalidade, para que as coisas possam ser um pouquinho melhores. É certo que este ano não podemos fazer, alguns não podem circular livremente para ir aos cemitérios das suas terras, pelas circunstâncias que já sabemos. Mas queremos a todos lembrar nesta celebração. Sabemos que este dia 1 e dia 2 estão muito juntos, fazem parte um do outro. Se hoje são todos os santos, amanhã são todos os fiéis defuntos. E eles cruzam-se quase na totalidade. E por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a todos que tendes no vosso coração, na história da vossa vida, vamos colocar neste altar, vamos colocar no coração de Deus para os sufragar, para dar graças a Deus pela vida de tantos e tantos que nos marcaram profundamente a nós agora e ao longo da nossa história e ao longo de todos os tempos. Nós somos todos boas pessoas, também havemos de ser celebrados no dia de Todos os Santos, assim espero. Mas ainda falta um bocadinho. Às vezes somos mauzinhos uns para os outros, às vezes fazemos coisas que não devemos, às vezes dizemos coisas que não devíamos dizer, dizemos não àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, sermos felizes, sermos santos. E sempre que dizemos não, é um bocadinho. E por isso, antes de celebrarmos a Eucaristia, vamos pedir perdão ao Pai do Céu para podermos celebrar mais dignamente estes santos mistérios. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo que subia do nascente, trazendo o selo de Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos a quem foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fonte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram marcados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão, e clamavam em alta voz: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos formavam um círculo em volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção e a glória, a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? E eu respondi-lhe: meu Senhor, vós é que o sabeis. Ele disse-me: são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Esta é a geração dos que procuram a vossa face, Senhor. Esta é a geração dos que do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nela habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Subir à montanha do Senhor, quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, o que não invocou o nome de Deus em vão. Este
abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram a face do Deus. Esta é a geração dos que procuram a vossa face, Senhor. Leitura da primeira epístola de São Paulo. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou, em nos chamar filho de Deus. E somos-los de facto, se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, por ser puro como Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, vós todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus
a vossa recompensa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, sabeis que um bispo num ambão ou um padre é uma coisa assim perigosa quanto ao tempo, mas como isto é uma transmissão televisiva, estamos dominados naquilo que significa o tempo disponível. E por isso eu quero partilhar convosco uma pequenina reflexão destas leituras, destas circunstâncias, daqui nos encontrarmos, e também àqueles que estão em casa ou que estão nas diversas circunstâncias da sua vida. Eu penso que a esta hora devem estar alguns já tratados cozinhados e, portanto, espero que não se distraiam dos cozinhados em casa e depois a culpa seja do bispo que os distraiu e por isso a família vai ter uma refeição menos agradável por minha causa. E por isso vamos tentar que não aconteça nada de mal. E coisas más também, há pouquinho queria lembrar e não lembrei, também queremos lembrar que há uns séculos atrás, neste dia, a nossa querida, amada cidade de Lisboa vivia o terremoto. E também muitíssimos santos, homens e mulheres, jovens e crianças, também hoje estamos a sufragar nessa despedida da sua vida terrena, nesse acontecimento tão trágico da história da nossa cidade e do nosso país. E também podemos rapidamente rumar a Nice, à França, onde irmãos nossos também terminaram a sua vida de maneira tão trágica. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lembrava no relatório do ano passado que em 2019 mais de 3.000 igrejas sofreram circunstâncias de violência e de morte pelo mundo inteiro. É esta a nossa vida, são estes caminhos que nós queremos percorrer. Mas neste dia nós queremos celebrar a esperança. O nosso querido cardeal Tolentino diz de uma maneira bonita, que eu não sei dizer, mas um livro que ele publicou, aliás, em consequência do convite que lhe foi feito pelo Sr. Presidente da República para o Dia de Portugal, ele diz a certa altura que é preciso redescobrir a força da esperança. E isso poderá ser uma oração global para o século XXI. Ou seja, este século que vivemos tem uma oração, pode ter uma oração, um propósito comum, que é redescobrirmos a força da esperança. E nós ouvíamos na primeira leitura do Apocalipse exatamente esta esperança. A esperança de aqueles 144.000 são 12 vezes 12 vezes 1.000. Quer dizer muitos, quer dizer todos. Né? E quer dizer cada um de nós. Termos a esperança de sermos contados entre aqueles que durante a sua vida terrena fizeram um esforço por serem santos. Não é santinhos, santinhos eu conheço muitos. Não, santos. Homens e mulheres que vivem a plenitude da sua vida, tendo como referência Jesus Cristo. E nós ouvíamos na segunda leitura que dizer que nós somos nada mais, nada menos que filhos de Deus. E temos a esperança de quê? De sermos capazes de testemunhar esse rosto misericordioso de Cristo aos irmãos e às irmãs de cada tempo. Do modo como em cada tempo, cada um pode melhor entender essa mensagem do Evangelho. O nosso querido e saudoso Papa João Paulo II, São João Paulo II, dizia na carta do início deste milénio, à volta do ano 2000, dizia que os homens e mulheres deste novo milénio esperam, aguardam, gritam que nós sejamos capazes de lhes mostrar o rosto misericordioso de Cristo. Ou seja, nós temos que ser para os outros o rosto de Cristo. E quando conseguimos, somos santos. Quando conseguimos mostrar aos outros o rosto de Cristo, somos verdadeiramente santos. Na simplicidade do dia a dia. Né? Há santos espetaculares e até são canonizados. Mas não é desses que hoje estamos a falar. Estamos a falar daqueles que o Papa Francisco, o nosso querido Papa Francisco, fala a santidade da classe média. Não? Ou seja, há aqui o top e há aqui a classe média. E a classe média somos todos nós.
Eu peço desculpa, haverá aqui um ou outro que é um santo de top, não é? Mas a normalidade de cada um de nós somos estes santos da classe média, que no dia-a-dia fazemos umas asneirazinhas, porventura, mas às vezes temos o gosto e sentimos que estamos verdadeiramente a mostrar, a testemunhar o rosto de Cristo. E o mesmo ao contrário, também somos capazes de sentir nos outros, no rosto do outro, sentirmos a presença de Cristo. Às vezes acontece que há rostos que lá na minha terra, é assim que a gente diz, às vezes vai pela rua e não gosta daquele vizinho ou daquela vizinha e até muda de passeio, atravessa para o outro lado, porque aquele rosto não nos inspira Jesus Cristo, inspira-nos, porventura, maus sentimentos. Ou nós temos que ultrapassar isso. E o Papa diz de uma maneira bonita que no dia-a-dia da nossa vida há santos na cozinha. Ou seja, hoje, a esta hora, há muito santo e santa nas cozinhas portuguesas, não é? A fazer coisas boas, desde que não seja cabrito, nem borrego, nem anho, nem lampreia, nem queijos, porque eu não gosto. E por isso espero que hoje não tenham isso nem menta. E também já agora o famoso arroz doce, que aqui comem arroz doce, mas na minha terra come-se letria, que é uma coisa boa. Agora meter açúcar no arroz é uma coisa que não lembra a ninguém. Mas enfim, mas há santos na cozinha, né? E agora vê de lá, permitam que eu refira, há santos no Hospital Pedro Spano, em Matosinhos. Há santos no Hospital Santo António, no Hospital São João, no Hospital da Feira, no Hospital Beatriz Ângelo, no Hospital São José, no Hospital Santa Maria, no Hospital de Bragança, no Hospital do Algarve, no Hospital daqui, dali, dacolá. Há tantos santos. Há santos na polícia, menos aqueles que nos passam multas, eventualmente, mas também são santos, não é? Há santos nos políticos, não é? Há santos nos políticos, porventura alguém possa duvidar. Há verdadeiramente. São estes homens e mulheres que diariamente se esforçam. E como é que isso se faz? E vamos ao Evangelho. Bem-aventurados, felizes os que... E o Papa Francisco, num documento que nos dedicou, Gaudete et Exultate, assim em latim, que dá mais força, mas ele diz assim, nós ouvíamos há bocadinho, bem-aventurados os pobres em espírito, e o Papa diz, ser pobre é santidade. E agora vamos saber o que é que significa ser pobre. Depois diz assim, bem-aventurados os humildes, ser humilde é ser santo. Bem-aventurados os que choram, chorar é ser santo. Quando choramos por causa do sofrimento do outro. O Papa Francisco dizia, a seguir àqueles vários diversos e repetidos, infelizmente até hoje, acidentes do Mediterrâneo, da morte de tantos migrantes, o Papa dizia que o pior que nos pode acontecer como humanidade é deixarmos de chorar, deixarmos de sentir o sofrimento do outro, mudarmos de canal, está feito. Está ali tanta gente a sofrer, a morrer, e eu mudo de canal para o futebol, para a novela, está feito, está resolvido. Não está resolvido. Felizes os que é santidade. E depois, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, tudo isto é santidade. E eu estou convencido que todos nós já vivemos alguma desta circunstância, não é? E por isso, queria-vos pedir que entendêssemos a santidade como nossa vocação. Aliás, já vem de fábrica, não é? Nós às vezes compramos umas coisas e diz que já vem de fábrica, já vem no software. E isto da santidade já vem de fábrica. É preciso permitirmos que aconteça no dia-a-dia das nossas vidas. Nós amanhã celebraremos o Dia dos Fiéis Defuntos. E tantos santos lá estão. Tantos santos lá estão. Da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos concidadãos. Em Portugal, por causa desta pandemia, 2.600 e alguns portugueses, por um que fosse, já perderam a sua vida nestas circunstâncias. Coronavírus e tantos por tantas outras razões. Tantos santos que poderemos encontrar nesta multidão de homens e mulheres. Tantos santos que no dia-a-dia da nossa vida nós somos convidados a sentir e sentirmos felizes. Nós ouvíamos há pouquinho o nosso coralista cantar o Salmo, viram que ele tinha um iPad, não é? Ou seja, já viram a modernidade da coisa também. Mas para verdes felizes a geração que procura o Senhor.
Felizes de nós que permitamos que Deus aconteça na nossa vida, na simplicidade do gesto da nossa vida, na simplicidade de ir ao encontro do outro, na simplicidade de usar uma máscara, na simplicidade de lavar as mãos, na simplicidade de estarmos distantes, na simplicidade de ajudarmos a vencer como um todo esta pandemia que nos assaltou. Eu há pouquinho falei do terremoto. É qualquer coisa, felizmente, que nós temos ideia apenas histórica. Às vezes falávamos, até por causa dos pastorinhos de Fátima, da gripe espanhola. Aliás, aqui num dos altares desta igreja, temos aqui o terço da Santa Jacinta Marto, o tercinho que ela usava quando das aparições. Está num desses altares. E também está metade do lenço da irmã Lúcia, também. Alguém ofereceu à igreja em tempos idos, está nesta igreja. Mas para vos dizer o quê? Também ouvíamos falar dessas pandemias como apontamento histórico. Ouvíamos falar de muitas dificuldades e desgraças e sofrimentos da humanidade apenas por apontamento histórico. E agora temos a graça ou a desgraça de viver em direto, conosco. Diz respeito a todos e a cada um de nós. E ninguém está dispensado de fazer a sua parte. É escusado acusarmos terceiros das dificuldades ou dos problemas. Esta santidade começa em cada um de nós. E por isso peço ao Senhor, peço a todos os santos que nos ajudem para que sejamos capazes de ultrapassar com toda a esperança esta pandemia que vivemos. Todos os santos intercedam por todos e cada um de vós. E de um modo especial, àqueles que estáis aqui, àqueles que estão em casa e que vivem momentos de maior sofrimento. Vivem momentos de trevas, vivem momentos de não saber por onde é que isto vai continuar. Acreditemos, tenhamos esperança. Não sabemos quando, nem como, nem quem, mas sabemos que iremos vencedores deste caminho que estamos a percorrer. Todos, uns com os outros. Por isso que cada santo, dos anónimos aos oficiais, que eles intercedam junto de Deus por todos e por cada um de nós. E já agora, obrigado, porque eu estou a olhar para vocês, e mesmo lá em casa estou-vos a ver e parece que estou a ver o rosto de Cristo em tantos e tantas que se esforçam por verdadeiramente testemunharem que são filhos de Deus. Lá nos primeiros tempos da Igreja, às vezes ouvíamos dizer, em relação aos cristãos, o seguinte: vede como eles se amam. Pois eu quero que continuemos a ouvir isso em relação a nós. Vede os outros que vejam como nos amamos para terem a curiosidade de vir conhecer Jesus Cristo, que é a razão de ser deste amor, desta alegria e da nossa esperança. Assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus, luz dos luzes, Deus verdadeiro, esperado e não enganado, substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, também por nós. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade que nos une a todos os santos, oremos àquele que pode saciar a nossa fome de santidade e de vida, dizendo com alegria: por intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que no dia da manifestação de Jesus Cristo apareça resplandecente em todos os seus membros, oremos, irmãos.
pelação dos vossos salvai-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que venham um dia a contemplar no céu aquele que na terra os chamou ao seu serviço, oremos, irmãos. Pelos que regem os destinos das nações, para que Deus lhe dê o dom da sabedoria, da prudência, do desapego e da verdade, oremos, irmãos. Por intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelos que choram e pelos que sofrem a perseguição, por amarem a justiça e a verdade, para que se alegrem com todos os santos do céu, oremos, irmãos. Pelos que andam cansados e oprimidos, para que sintam a presença de Cristo e nele encontrem descanso e alívio e força, oremos, irmãos. Por todos nós que celebramos esta solenidade, para que Deus nos junte aos seus eleitos e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso, oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e conduzir-nos pelo vosso Espírito para a bem-aventurança que nos prometeis. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos em honra a todos os santos e fazei-nos sentir a intercessão daqueles que já alcançaram a imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, em nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje nos dais a alegria de celebrar a Cidade Santa, a nossa Mãe, a Jerusalém Celeste, onde a Assembleia dos Santos, nossos irmãos, glorificam eternamente o vosso nome. Peregrinos dessa Cidade Santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorificados os ilustres filhos da Igreja, que nos deste como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia consagrado à memória de todos os santos, que durante a vida imitaram a Cristo e na morte receberam dele a coroa da glória, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, Dom Américo, seu Bispo Auxiliar e os demais Bispos Auxiliares e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Justa e Santa Rufina, São Domingos e São Bartolomeu dos Mártires, e todos os santos e santas que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Ao meio da Igreja e 3 ministros aqui à frente. Vimos e saímos pelos lados para voltar ao lugar, guardando a distância física. Como não há nenhuma comunicação, não há emissão de voz, ninguém responde amém, que já respondemos neste momento.
Oremos. Nós vos adoramos, Senhor nosso Deus, única fonte de santidade, admirável em todos os santos, e confiadamente vos pedimos a graça de chegarmos também nós à plenitude do vosso amor e passarmos desta mesa de peregrinos ao banquete da Pátria Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E vamos terminar a nossa celebração. A televisão tem destas coisas, acontece, é assim mesmo, mas vai uma saudação especial, redobrada, de esperança, uma onda de esperança que conquiste os corações de todos e de cada um e que todos os santos possam significar um desafio a cada um de nós para também testemunharmos o rosto de Cristo misericordioso. Obrigado, Padre Vítor, obrigado a esta comunidade de São Domingos, a nossa saudação ao Sr. Presidente, a Excelência, e a todos e cada um bom domingo e que o vosso coração fique pleno da esperança de Deus e possamos contagiar com a esperança todos e cada um. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.